Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira, o título é Adorando a Imagem Novamente. Irmãos, chegará um momento onde haverá um decreto. E esse decreto, de acordo com Apocalipse capítulo 13, é um decreto para adorar a besta. E o que seria isso? A besta é um poder religioso. Existem duas bestas. Um é o poder religioso e o outro é o poder político que vão se unir. O dragão, que na Bíblia é representado pelo próprio diabo, é um título que é dado, e quando a gente vai estudar um pouco sobre essa expressão dragão, é dito como se fosse o inimigo de nível mais elevado, ou pior inimigo. Satanás é representado pelo dragão, que é o pior inimigo. Os outros são só os seus agentes, quer sejam os anjos caídos com ele, quer sejam pessoas que por ele são seus instrumentos. E esses poderes que serão concedidos pelo próprio dragão e permitidos por Deus, eles vão imperar, ou seja, eles vão, como é que eu posso dizer assim, eles vão imperializar, ou seja, vão dar um imperativo. Adorem a besta e a sua imagem. Do contrário, vocês não poderão ficar vivos. O decreto de morte acontecerá, e isso acontecerá antes, quando vier o decreto dominical. Adorar a besta, receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Não serão os dois juntos. O na sua mente quer dizer, eu aceito. Eu aceito o sinal, eu aceito trabalhar no sábado, eu aceito trocar o Deus Criador pela criatura da pior forma possível. Isso aqui é descrito, no livro de Romanos, capítulo 1, 18 a 25, quando fala assim, e eles rejeitaram a Deus e preferiram adorar a criatura no lugar do Criador. Irmãos, isso é tão crucial. Você vê que Apocalipse, Romanos capítulo 1, 18 a 25, fala sobre Deus como Criador. A primeira mensagem angélica é: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas, Deus Criador. O sétimo mandamento fala: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, mas o sétimo dia ele descansou. Então, tudo isso tem a ver com o sábado. O texto de Romanos, a adoração à besta, também envolve uma adoração contrária, uma contrafação àquilo que Deus oferece. E a mensagem angélica também faz menção ao Deus Criador. No final de tudo, irmãos, o que vai prevalecer é a adoração. A quem adoramos de fato? Hoje, as pessoas fazem muita negociação com os princípios. Sabe, aquelas concessões, não, isso não tem nenhum problema, isso não é nada demais, e vai as coisas acontecendo e vai crescendo. E isso cria na pessoa um senso totalmente contrário para aquilo que Deus quer que haja na vida do ser humano. E aqui, essa pergunta diz assim, a pergunta 4. Que contraste o Apocalipse apresenta entre os mandamentos de Deus e os mandamentos humanos? Eu falei para vocês ontem que o verso central da Bíblia é Salmo 118, verso 8. Melhor é confiar em Deus do que confiar no homem. E Pedro falou no livro de Atos: importa obedecer a Deus do que aos homens. Os 3 amigos de Daniel tiveram um decreto de morte. Para que se não adorassem, eles seriam mortos na fornalha. Acontecerá a mesma coisa quando vier a perseguição para o povo de Deus. Irmãos, muita coisa está se juntando. E nós estamos vendo que o mundo está indo de fato para um governo único. Pouco a pouco vai começar a ceder países com países e os governos vão se unificando, vão se relacionando. A mesma coisa acontecerá com o poder religioso. Todos estarão juntos e haverá aquela falácia de que se todos estiverem unidos, haverá paz. Nunca vai haver paz se a união das pessoas não forem dentro de um princípio divino. A Bíblia fala quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, mas vivam em união com bondade e suavidade, quão bom e quão suave, quão agradável é. Mas se juntar com a suposta, entre aspas, conceito de paz e ficar contra aqueles que estão, na verdade, vivendo em diferença, iremos ter esse decreto, iremos tomar o conhecimento dessa situação na prática. Então, hoje, devemos ter muito cuidado. E a pergunta aqui diz assim, que contraste Apocalipse apresenta entre os mandamentos de Deus e os dos homens? Os mandamentos de Deus serão colocados em xeque. Contra a lei de Deus,
pelos homens, porém os que forem fiéis serão recompensados pelo Deus Criador. Isso é dito, né? O mundo é do Senhor e do seu Cristo, Apocalipse 11, verso 15. Ele será o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E na outra pergunta diz assim, ó: a adoração à imagem seria apenas mais uma manifestação do princípio relacionado à autoridade a quem realmente adoramos? Sim, claro que sim. Se hoje eu gasto tempo, me importo com algumas coisas, isso de certa forma envolve uma credibilidade que é o perder tempo ou gastar tempo de forma insignificante. Irmãos, a parábola de Jesus é dito assim, ó: de todos os talentos que Deus nos concedeu, ele não pedirá mais estrita conta do que o nosso tempo. Então tenha cuidado com o tempo que você administra. Todos nós, Deus nos deu um dia de 24 horas. A maneira como eu administro esse tempo é que determina em que lugar Deus está. Sabe, eu posso no trabalho estar vivendo uma vida em paz com Deus, proclamando, testemunhando de sua presença e levando em consideração o amor, a bondade e a misericórdia de Deus para com aquelas pessoas. Então, essa adoração, irmãos, será imposta. Assim como foi lá no capítulo 3 de Daniel, será também no futuro. E essa imposição, quem não adorar não pode comprar nem vender. Ou seja, vai passar fome, vai passar por dificuldades. Os amigos de Daniel não viam nada além da fornalha, mas eles tinham fé que, independente do que acontecesse com eles, eles estavam adorando a Deus. Então, importa adorar a Deus. Eu faço aqui um apelo a você. Quando você for questionado entre sua fé, entre a palavra de Deus e o que as pessoas acham, e talvez até uma perda de um emprego, em nome de Jesus, escolha estar com Deus. A Bíblia fala bem claro: entrega a tua vida ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Senhor, eu não vou negociar os teus princípios, eu vou continuar fiel a ti, ainda que caiam os céus. E que Deus possa honrar a sua fé e você a desenvolva para estar um dia bem mais perto, pessoalmente, junto com o nosso Pai Celestial. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e obrigado pela força que ela nos dá de que contigo nós somos mais que vencedores. Dá-nos, ó Pai, a Tua bênção, perdoa nossos pecados, permanece conosco e dá-nos ânimo para viver à luz da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos, um ótimo dia com a presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.